A pergunta da sua vida é a pergunta que você tem que fazer para você. Dependendo da resposta dessa pergunta, você vai estar selando o seu destino. E é apenas uma pergunta. Uma pergunta. Em Mateus capítulo 3, versículo 16 em diante, Jesus está andando com os discípulos. Nessa altura do ministério de Jesus, ele já tinha curado cego, levantado paralítico, feito muitos milagres, explicado muitas coisas. E nesse momento ele já era uma celebridade. Aonde ele chegava, todo mundo vinha ter com ele, né? Ele já estava muito famoso. Aí, ele está andando, os discípulos, conversando com os discípulos, ele pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos dizem, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus faz a pergunta principal. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o Espírito Santo o revelou. O Espírito de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque sobre Jesus Cristo, o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, você pode ter apenas três posicionamentos sobre ele. Posicionamento número 1. Ele era um louco, achava que era mesmo um filho de Deus, e era doido. Tudo bem, mudou o mundo ocidental, o mundo inteiro, mas a opinião é sua. Segundo, ele era um mentiroso. Aí você tem que ter muita convicção do que você está falando, né? Porque o que faz de Jesus é justamente o testemunho que ele trazia. Então a segunda opção você pode crer que ele era mentiroso. E terceira, que ele estava falando a verdade. Ele é o Filho de Deus. Então se a terceira for a sua opinião, se você ainda não leu os evangelhos, você está vivendo uma vida insana. Porque só ir para a igreja e não ler os evangelhos é insanidade. Você precisa conhecer ele. Se você realmente acredita que ele fala, e ele afirmava que ele era o Filho de Deus, então você precisa desesperadamente conhecê-lo através da leitura das Escrituras. Acerca da existência do mesmo, eu nem vou pontuar aqui porque é ignorância. Diversos conteúdos históricos não cristãos falam sobre o homem de Nazaré que foi crucificado. A questão central é o que ele falava, qual que é a sua opinião referente à mensagem que ele trazia. Ele era louco? Ele era mentiroso? Ou era o Filho de Deus? Pense nisso, porque a resposta dessa pergunta vai ser lá a sua eternidade. Deus te abençoe.